Fica uma relação horrorosa, entendeu? E nós não queremos isso. Falando em denúncia aí, Max, a gente já tá com o David Mafra aí já para falar com a gente aí. Exatamente. Eu só queria ler aqui a notícia para poder o pessoal entrar aqui no contexto, né? E aí a gente passa a palavra para ele, porque o que acontece? Saiu esse final de semana a notícia, né, escandalosa aqui, a denúncia, né, de que tinha uma parede falsa no hospital do Pará, né, que escondia 19 respiradores. 19 respiradores foram encontrados no Hospital Abelardo Santos, em Belém. A descoberta aconteceu em 22 de março, durante o processo de troca de gestão da organização social que administrava o hospital. O caso foi confirmado neste sábado pelo governo do estado. O hospital, que fica no distrito de Icoaraci, a 20 quilômetros de Belém do Pará, atualmente é considerado referência na região no combate ao vírus chinês e atende exclusivamente os pacientes infectados pela Covid. Quando questionado, o governo estadual do Pará confirmou a informação sobre os respiradores, mas negou a existência de uma parede falsa. Já uma funcionária do hospital, né, que falou para a CNN, que preferiu não ser identificada, garantiu que os respiradores estavam atrás de uma parede falsa e que foi preciso quebrá-la para acessar os equipamentos. A funcionária informou ainda que esses respiradores encontravam-se declarados no patrimônio do hospital, porém estavam desaparecidos. Com o fato ocorrido, segundo ela, o setor financeiro da Secretaria Estadual de Saúde estava à procura dos equipamentos, mas a história teria sido abafada. O governo do estado instaurou uma comissão interna para apurar as razões dos respiradores não estarem sendo utilizados até aquele momento. Então a gente está aqui ao vivo com o David Mafra para comentar esse caso absurdo, né, que aconteceu no Pará. David, bom dia. Bom dia. Bom dia, telespectadores aí do Terça Livre. Aqui para mim é boa tarde, né? Eu falo aqui de Dublin, na Irlanda, que já é 2h30 da tarde. David, primeiro fala um pouco pra gente como é que essa denúncia, ela surgiu nas suas redes sociais, você publicou isso aí. Nós tomamos um susto aqui quando a gente recebeu as informações e a funcionária, óbvio, né, por questões parece de segurança, não quer se expor, e aí muita gente veio já com aquela resposta prática, né? Parece que lá no governo do Pará, parece até que o governo tem algumas pessoas contratadas para ficar na internet só para ficar protegendo o governo 24 horas, né? É um negócio impressionante, tem uma velocidade para falar, não, isso é falso. E aí a sua denúncia alcançou todo o país e é uma denúncia assustadora. A gente ouve falar de um monte de coisa com relação aos respiradores em todo o Brasil. De repente, a gente viu agora isso aí chegando, inclusive, ao Ministério Público, não é isso? Confirme-me, por favor. Chegou ao Ministério Público, não é isso? Exatamente, Alan. Essa questão aí que tu tocou realmente é bem característico desse governo do estado do Pará hoje, do Helder Barbalho. Realmente tudo é muito assustador. Esse caso dos respiradores aí é mais um das dezenas de casos assustadores que estão acontecem desde o ano passado, quando começou essa pandemia. Essa denúncia, na verdade, é bom que se pontue e se deu devido crédito, ela foi feita originalmente pelo jornalista Olavo Dutra, que é um jornalista de longas datas em Belém, e eu já tinha visto essa denúncia circulando pelas redes sociais, né, perfis de Facebook, uma pessoa ou outra compartilhava a matéria dele, né, do jornalista. Uhum. E aquilo, quando eu vi, tem mais ou menos umas 2 semanas atrás, eu tive a mesma sensação que todo mundo, todo o Brasil, né, vocês tiveram, de ficar assim, sem acreditar. Né? Então, eu tenho os meus perfis que eu desenvolvo desde o ano passado, exatamente quando iniciou a pandemia, com tempo livre em casa, né? Comecei a ver as coisas que estavam acontecendo no meu estado, né? Sou do Pará. E aí, cara, foi quando eu comecei a denunciar, né, todos os escândalos que foram sucessivamente acontecendo no meu estado. Mas, enfim, voltando ao assunto aí dos respiradores nessa parede falsa, ela foi feita pelo jornalista Olavo Dutra,
E, como eu falei, 2 semanas atrás vi, me espantei, e quando foi, acho que anteontem, 2 dias atrás mais ou menos, sexta-feira, eu resolvi fazer um vídeo e divulgar, né, a matéria, essa denúncia do jornalista, e foi tomando essa proporção aí a nível nacional, que graças a Deus tomou, né, inclusive como eu falo contigo aí no WhatsApp, o Pará, ele tem muitos casos, viu, Alan? Se tu passar a vista no meu perfil, tu vai ver, assim, cada caso escandaloso, que vocês vão se escandalizar, assim, tipo, muito, muito, até, acho que mais do que esse caso dos respiradores. Mas, enfim, não temos holoforte. Não temos holoforte. Essa região norte do Brasil é meio que esquecida pro resto do Brasil. Então, tem 2 fatores que eu gostaria de comentar contigo, David. O primeiro é a imprensa, né? Nós estávamos comentando aqui, antes de você entrar aqui e participar no boletim, nós estávamos comentando uma ação na justiça que nós ganhamos contra a revista Isto É, por terem mentido sobre a minha fonte de dinheiro e o Terça Livre, a empresa, né? E a gente sabe muito bem como é que vivem as empresas de jornalismo nos estados, né? A gente sabe muito bem que muitos deles vivem do dinheiro do governo federal, da SECOM, mas também de muita graninha que sai ali da SECOM, do governo estadual e dos governos municipais, as rádiozinhas locais ali. Uhum. E você falando aí do jornalista Olívio Dutra, o nome dele é isso? Olavo Dutra. Olavo Dutra. Olavo Dutra tomando coragem de fazer isso aí, né? A gente percebe que isso matou a imprensa local. Aqui nos Estados Unidos, eu não sei como é que é na Irlanda, até gostaria de te ouvir. Aqui nos Estados Unidos, a imprensa local vive do dinheiro local, ou seja, publicidade daquilo que é anunciado ali. Então, se o cara tem um programa ali no condado dele, na região dele, o programa não pega em todo o estado, porque é publicidade dali, ele pega ali. E se for uma publicidade maior, ela pega em todo o estado, e se for um programa de grande audiência, de grande relevância, ele vai para a cadeia nacional, e aí está ganhando grana de publicidade a nível nacional. É assim que funciona. À medida que você tem um bom conteúdo, um bom programa, seja ele jornalístico, seja ele humorístico, seja ele de entretenimento, música, arte, você vive da grana, da qualidade do seu produto, e a abrangência vai aumentar à medida em que você ganha dinheiro. Como é que é a imprensa no Pará? Nós já entrevistamos alguns amigos nossos aqui do Pará, mas eu gostaria de te ouvir, né? Como é que é a imprensa do Pará, do que ela vive, o que ela noticia, porque assim, como é que isso aí foi primeiro? O jornalista tá ali, denunciou lá no Pará, ninguém tava vendo, você é de lá, viu a matéria, falou, pô, eu vou mexer aqui vou usar minhas redes sociais, que tem grande alcance. Você tá lá na Irlanda, falou assim, não, eu vou dar eco a isso aqui. Aí agora a coisa tomou proporções, né? Então, a imprensa no Pará, Alan, te falando assim bem sucintamente, ela é como a imprensa no Brasil inteiro, no resto do Brasil inteiro, como vocês estavam comentando agora há pouco aí. Ela é da mesma forma, né? O detalhe na imprensa do Pará, na grande mídia do Pará, é que um dos maiores, se não o maior veículo, né, de comunicação lá, pertence aos Barbalhos. Tu acredita? Os maiores veículos de comunicação, grupo de comunicação, que é a RBA, inclusive, que é afiliada à Band, no estado do Pará, pertence aos Barbalhos. Olha onde chegamos. Ou seja, o estado inteiro, e a gente está falando de um estado pobre, né? Como a gente sabe, o estado do Pará, na verdade, é muito rico, mas por décadas de usurpação de dinheiro público, é um estado pobre, né? Carente de muita coisa, de quase tudo, na verdade. Essas cidades menores, né, vamos dizer assim, os interiores do Pará, que são onde se localizam as populações mais pobres, elas basicamente consomem, ouvem, leem as notícias que o grupo, hoje dos Barbalhos, noticia. Ou seja, é uma coisa assim, é um caso a ser estudado, é um case a ser estudado, o Pará, né, para o Brasil, porque realmente ali a gente vive, Alan, o domínio de uma oligarquia, né, que é a família Barbalho, assim como tem os Sarnês lá no Maranhão, e vários outros aí por esses estados do norte e nordeste, né, onde você vê mais essa presença das oligarquias.
No Pará, o domínio hoje total é da família Barbalho, né, que tem como hoje o maior expoente aí o filho do Jader Barbalho, né, Helder Barbalho, que hoje virou, eu não sei como, que também é outro caso a ser estudado, a população conseguiu eleger esse cidadão, né, e tem o pai como senador. O Jader Barbalho é senador da República e a mãe do Helder Barbalho é deputada federal, Elcione Barbalho. Ou seja, Alan, o estado do Pará hoje ele vive, eu vou te dizer assim, um estado de quase que de exceção. Quase que de exceção. É porque, como eu te falei, vocês não ficam sabendo das coisas que acontecem por aí. Mas, por exemplo, semana passada, se tu dá um Google aí, tu vai ver que o chefe do Ministério Público do Estado, o chefe, ele simplesmente passou a ser seguido por um policial militar. Olha isso. Depois dá um Google aí. Isso é matéria para ti também. Ele começou a ser seguido por um policial militar. Tipo assim, Araponga mesmo, sabe? Botaram um policial para seguir o cara, para intimidar o cara, porque ele pediu o afastamento do Helder Barbalho num dos vários processos que tá rolando lá pelo Pará. Olha, tem uma notícia que eu quero trazer aqui para o nosso público, porque às vezes o pessoal pensa assim, vocês estão falando isso aí porque vocês são conservadores ou de direita, alguma coisa. Eu vou pegar um site de esquerda aqui agora, site de esquerda, tá? Chamado Agência Pública. Inclusive vive mentindo sobre terça livre, a gente já até entrou na justiça com relação a algumas coisas aqui. A matéria da Agência Pública, tá aqui, ó. TVs da Amazônia. A força dos políticos, tá? Agência Pública, tô logo avisando aqui para todo mundo, Agência Pública, tá? Eles controlam 21% das retransmissoras na Amazônia Legal. Sábado, 3 de julho de 2015, são 11 horas da manhã e o ar refrigerado é o único conforto no pequeno estúdio improvisado em Alto Alegre do Maranhão, município pobre da região dos Cocais, no leste do estado. E aqui vai falar sobre o Maranhão, diminuir aqui um pouquinho, Francisco Santos, Kívia Maria e Carlos Augusto, jornalista da TV Tapuio. Os três fizeram... Não, o texto tá ruim mesmo. Obtiveram. Enfim, os três obtiveram registro profissional com diploma de curso técnico em jornalismo. E tá aqui, depois vai mostrando quem são eles, né? A terceira do grupo é Kevin, operadora de equipamento, blá, 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 afiliado da Record. Aí, aqui a gente tem o Sarney, né? Então, dominando ali a região do Maranhão. Tá? Deixa eu só botar o zoom direitinho aqui para o pessoal poder acompanhar. Era aí, aqui. Aí você vai descendo. Maranhão, as famílias tradicionais aqui ainda, Maranhão, o Império dos Senadores. Então, pelo menos 7 senadores possuem retransmissores na Amazônia Legal em nome próprio ou de familiares. Então, a gente tem Romero Jucá, Roraima, Davi Alcolumbre, Amapá, Jader Barbalho, Pará, Assi Gurkás, do PDT de Rondônia, o Wellington Fagundes, aqui, ó, do PR lá no Mato Grosso, e aí depois ainda tem Edson Lobão e Roberto Rocha. Você desce mais um pouquinho, tudo dominado em Roraima, e aí quando você desce aqui, ó, pai e mãe em Rondônia, e aqui abuso eleitoral no Pará. Um dos objetivos da pesquisa sobre a presença de políticos entre proprietários, não sei se vocês estão conseguindo ler aí, vou sacrificar a imagem ali, deixar só o texto para o pessoal poder acompanhar melhor aqui. Um dos objetivos da pesquisa sobre a presença de políticos entre proprietários e emissoras de rádio e televisão é identificar até que ponto esse fenômeno interfere em processos eleitorais e se os políticos usam indevidamente esses meios para se eleger ou eleger os aliados. Aí está aqui, o procurador federal Alan Rogério Mansur da Silva sustenta que políticos e radiodifusão, quando associados, criam uma competição desigual com os demais candidatos. E eu digo mais, criam uma competição desigual com as demais TVs e rádios. Nós estamos aqui tentando sobreviver. Como é que a gente vai competir com o senador da República? Enfim, em 2014, como procurador regional eleitoral do Pará, ele denunciou por abuso de poder o candidato a governador Helder Barbalho, filho do senador Jader Barbalho, cuja família é proprietária da afiliada da Bandeirante, como você disse ali, do Pará. E está aqui a entrevista. Agência Pública, tá? Eu não estou aqui citando Terça Livre ou algum outro
site não, mas é só para corroborar o que você estava falando aí. E como é que a gente espera idoneidade quando não se tem imprensa livre? Não se tem imprensa livre, não tem jornalista. Tem um, né, que você falou aí, tem um jornalista que está querendo falar a verdade e depois você não consegue mais. Mas é um jornalista independente, é um jornalista assim que não tem tanta projeção, não tem rádio, canal de TV, não tem rádio. É um jornalista independente. Para tu ter uma ideia, Alan, essa repercussão dessa denúncia, ela ganhou projeção nacional exatamente logo algumas horas após eu ter feito a denúncia, para tu ter uma noção. Até então, nenhum veículo da grande imprensa lá no Pará noticiou, e é uma notícia estarrecedora, né? Quer dizer, hoje as pessoas, elas ficam, como a gente estava falando, elas ficam recebendo, consumindo informação totalmente deturpada, sabe? Por exemplo, os grandes escândalos de corrupção que ocorreram e continuam ocorrendo, não cessam no Pará, mês a mês praticamente estoura um escândalo novo, muitos deles da qual eu mesmo publico e viraliza, só que fica circulando só no estado, não chega a vazar para o Brasil. Uma ou outra vaza, como essa agora, mas tem casos absurdos no Pará, casos absurdos. Eu vou até te comentar agora um que inclusive falei contigo no WhatsApp. É o caso agora, Alan, que o Brasil inteiro não sabe, não tem noção, porque não foi divulgado. Tu acreditas que hoje, nesse exato momento, o governo do estado do Pará, Helder Barbalho, está fazendo uma obra no nosso estado, adivinha de quê, cara? Em plena pandemia, pessoas morrendo, a gente sem uma série, como eu já falei antes, né? Uma série de estrutura mínima para viver. O povo no Pará é miserável. Para ter uma ideia, a gente tem uma cidade que é Ananindeua, colada em Belém, que tem apenas 2% da população de mais de 500 mil habitantes com acesso a esgoto. A segunda maior cidade do estado do Pará, 2% da população tem acesso a esgoto, gente. Vocês sabem o que é isso? Aí, olha só, o governo do Pará... Repete, que às vezes o pessoal não vai entender. É porque, senão as pessoas podem confundir os 88, entendeu? Por cento. A gente tem Ananindeua, é uma cidade que é vizinha de Belém, a segunda maior cidade do estado do Pará, Ananindeua. O nome é até complicado de falar. Mas dá um Google, você também vai conseguir essa informação. 2% da população tem acesso à rede de esgoto. Ou seja, 88 não tem. 98%. 98% não tem. Dados oficiais. 490 mil pessoas. Aí tu sabes o que o governador está fazendo agora, nesse exato momento, em plena pandemia, com um estado carente de quase tudo para se viver? Uma reforma no estádio de futebol, o nosso Mangueirão. Valor da obra, Alan, 147 milhões de reais, cara. Que isso? Alan, é como eu falei, cara, o estado do Pará, ele vive praticamente um estado de exceção, onde os reis, né, que são essa família Barbalho, fazem o que querem, nada chega para fora do Brasil e o povo míngua, sofre por conta dessa família. É um negócio absurdo. Falando assim, a gente fica assim, ó, vocês estão até sem palavras. Porque é uma... Cara, eu não tenho nem... Eu fico à vontade, óbvio, né? É que agora a gente está... Terça Livre está sendo... Inclusive tem rádios usando o nosso conteúdo, tem TV aqui na Flórida está usando o nosso conteúdo, mas a vontade, eu vou ser bem honesto para você que está me assistindo, a vontade que eu tenho é de soltar aquele palavrão, entendeu? No máximo que eu posso fazer é botar no mudo e soltar um... Entendeu? Mas a vontade que dá é de gritar, de xingar, porque de raiva. Dá raiva isso, cara. Dá raiva. Porque você tá na Irlanda, David, você tá na Irlanda. Eu tô aqui nos Estados Unidos. Cara, um pobre na Irlanda, um pobre nos Estados Unidos tem saneamento básico, tem água tratada, entendeu? Tem coleta de lixo, tem secadora, entendeu? Tem máquina de secar roupa, máquina de lavar louça. O cara tem o básico ali para poder viver. Tem aquecedor na casa, não passa frio. Se não tiver aquecedor, tem uma lareira que funciona, não é uma lareira que sai fumaça para dentro de casa, entendeu? Tá. Ou seja, o básico a pessoa tem para poder viver. E no Brasil, eu já falei esse número, você sabe quantas pessoas não têm
água tratada e não tem saneamento básico no Brasil? Você sabe quantos por cento da população? Não sei exatamente, não. 50%. E aí? 50% é verdade. Metade da população brasileira. Na verdade, é 40 e poucos por cento. É quase 50. Mas assim, metade da população... Pega a população brasileira, metade não tem saneamento básico. Bizarro, cara. É bizarro. Tu quer ficar mais assustado? Da outra metade que tem saneamento básico, né? Você pega ali... Você há de concordar comigo que funcionário público tem saneamento básico. Certo? Claro. Então, se a gente quiser calcular o número de funcionários públicos no Brasil, a gente tem que calcular entre o número daqueles que têm saneamento básico. Então, Sim. se 100 milhões, né, dos 100 milhões que têm saneamento básico, isso aqui conta de redundada, tá, gente? Que deve ser uns 40 e poucos que não tem saneamento básico. Mas vamos fazer uma conta mais arredondada aqui. Da outra metade que tem saneamento básico, e aí, qual é o número de funcionários públicos no Brasil entre município, estado e federação? Ou seja, a União, né? Então, quem é que trabalha para o governo federal, trabalha no governo municipal ou governo estadual, juntando tudo, todos os funcionários públicos aí, dá um chute aí de qual é o número de funcionários públicos que tem no Brasil? Dá um chute aí, dá um chute. 25% aí desse número? Quanto? 25%? Juntando estatais, tudo exatamente, dá quase 25%. Aí eu te falo, 1/4 dos que tem saneamento básico, 1/4 dos que tem saneamento básico vivem do dinheiro do pagador de impostos. E isso é responsável aí por pelo menos quase 10%, o Carlos Dias pode me corrigir aí, com dados mais precisos, mas é mais ou menos 10% do produto interno bruto do Brasil. É para você ver esse abismo que, de fato, o que você falou aí realmente procede e é totalmente verdade. Aqui na Irlanda, por exemplo, eu vivo num país que é o segundo maior IDH do mundo, né? Aqui é isso aí que tu falou, cara. Aqui a pessoa que não tem condição nenhuma, realmente o pobre, o miserável. Aqui, a gente, por exemplo, na pandemia, eu inclusive recebo, que eu apliquei, né? Eu tenho negócios aqui na Irlanda, mas um dos meus negócios foi afetado e eu fiz a aplicação do Covid Payment. Aqui você recebe, Alan, para você ter uma ideia, o pobre, tá? O cara realmente... O pobre e quem não é pobre. 300 euros por semana, desde quando começou a pandemia, para ficar dentro de casa. 300 euros por semana. Não é por mês, é por semana. Aqui o pobre, o governo paga apartamento. Ele te dá um apartamento, se tu aplicar. Tu vai no site e é um procedimento bem simples. Você aplica lá, coloca o seu PPS, que é tipo o CPF no Brasil, põe seus dados lá, não tem onde morar, o governo vai atrás de você, ele te dá apartamento e te dá um salário para tu te manter. Sabe? E o apartamento, inclusive, os apartamentos que o governo cede aqui para essa população mais carente, tem inclusive faxineira. Tem uma vez por semana, se eu não me engano, tem faxineira que vai nos apartamentos sociais aqui para fazer limpeza. É um negócio, é uma outra realidade, né? Agora, assim, o que espanta a gente, o que causa essa comoção, esse sentimento de revolta, como tu fala, a minha vontade de soltar aquele palavrão todo, é exatamente a gente ter essa percepção e saber das coisas, das atrocidades que acontecem a nível de Brasil, né? Eu estou dando exemplo aqui do meu estado, né? Porque, enfim, é o que eu faço, é o foco das minhas denúncias nas minhas redes sociais hoje, mas a nível de Brasil acontece, acho que, muito disso. A verdade é que tem que sair do eixo sudeste, ponto final. O Brasil não é Rio, São Paulo, região sul do Brasil. O Brasil não é sul-sudeste. Essa é a verdade. A imprensa, primeiro que a Globo coloca o Brasil como? Brasil é Rio de Janeiro, Cristo Redentor, samba, epa. Que caralho de samba, pai? Você vai lá no interior do Amazonas, vai ter samba. Tem gente que não sabe nem o que é samba lá. O Brasil é muito mais rico do que o samba do carioca. Eu sou Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Qualquer carioca sabe que o que eu tô falando aqui não é contra o carioca. Você tá entendendo? Qualquer pessoa sabe que o Brasil não é samba, Cristo Redentor e praia. O Brasil não é o eixo Rio-São Paulo. O Brasil não é sul-sudeste. O Brasil tem uma coluna... Eu vou explicar para você que está em casa por que eles focam nisso aqui. De Rio, São Paulo, no máximo Rio Grande do Sul, e olha lá. Porque existe uma coluna de ouro que vai de Belém até quase no Chile,
tá? E que quando a Globo faz matéria sobre o Pará, eu não sei quantos campos de futebol, campo de futebol no Pará, me corrija, tá, David, se eu estiver errado. Campo de futebol no Pará é quintal de qualquer pessoa. É quintal. Quando a Globo mostra lá não sei quantos campos... O brasileiro, o Brasil é tão canalha, tão socialista, isso desde Getúlio Vargas, que se você tem uma terra no Brasil, em todo o território nacional, essa informação eu vou precisar de ter ela mais precisa aí, tá, Max, Carlos, Dias e Ítalo. Se você passar de um tanto para debaixo da terra, não é teu mais. Não é seu mais. Aquele terreno que você comprou com o seu suor não é seu, mas é do governo. É do Estado. Se tiver ouro, se tiver petróleo, se tiver qualquer coisa ali, não é mais seu, é do Estado. E aí a burocracia do Estado entra. Não é como aqui nos Estados Unidos, se eu descobrir ouro, petróleo, qualquer coisa debaixo da minha terra, é meu. No Brasil não é seu. Não é seu. E aí entram, né, aquelas pessoas com coraçãozinho, né, David? Tão amoroso. Essas mesmas pessoas que têm esse coração maravilhoso que coloca respirador em parede falsa. É o coraçãozinho do amor. Chama lá, né? Aí os ursinhos carinhosos entram em ação e vão cuidar. Cuidar do Pará, cuidado do Amazonas. Fala, Max. E o Brasil tem um negócio assim que eu nunca entendi. Pra mim é uma coisa de maluco mesmo, sabe? Porque você tem um país, né, em que é incentivado o futebol o tempo inteiro. Futebol, jogar na cabeça das pessoas. Beleza. Né? Aí gasta esses milhões todos com o estádio, tá? Aí o que você tem quando tem um jogo de futebol acontecendo? Você não tem nada em volta do estádio. Você não consegue incentivar as pessoas que moram ali naquela região de abrir o seu negócio e aproveitar aquele evento que está acontecendo, aquele evento esportivo. Cara, isso é um negócio que nunca entrou na minha cabeça. Nos Estados Unidos, Alan, como é que é? Tem gente que nem entra no estádio. Assiste do lado de fora, porque tem tanta coisa ali fora, em volta do estádio, ou seja, o comércio local inteiro, a cidade inteira, ela se aquece ali naquele domingo, aquele sábado ali, com aquele evento. Aqui no Brasil, não. Aqui é um negócio meio mafioso mesmo, né? Ou seja, só pode ter coisa dentro do estádio. Fora do estádio pode ter nada. Né? É uma visão muito socialista, cara. Era para ter um complexo de business ali rolando ao redor do entretenimento. Enfim. Exato. Mas nesse momento, né, gente, vamos combinar, né? A gente tá vendo uma guerra, né, contra um vírus, pô, que estão morrendo centenas de dezenas de... Cara, como é que você vai me fazer hoje uma obra dessa? Né? Não, essa obra é absurda. O detalhe é que a gente não vai ter nem acesso a esse estádio, porque a gente está numa pandemia. Exato. Não, isso é absurdo. Ou seja, cara, é pura e claramente interesses escusos. Você não tem como justificar, até porque esse dinheiro, essa verba que está sendo feita, por exemplo, para reformar esse estádio de futebol, ela é estadual. Olha o que é pior, quer dizer, é um estado que já é carente de serviço, não tem dinheiro para nada quase, e quando tem, os gestores fazem isso. É uma coisa que não dá para engolir, não tem como, sabe? Não tem como. E como eu falei para vocês, infelizmente a gente não tem um holoforte. Porque se essa notícia, por exemplo, começa a ser replicada, quem sabe, né? O Ministério Público do nosso estado, que já deveria ter entrado nesse caso, eu inclusive fiz uma ação popular, né? A gente ingressou com uma ação popular, eu daqui contratei um escritório de advocacia lá em Belém, a gente entrou com uma ação popular, protocolamos, ela já está tramitando, mas a gente sabe, né? Como é que é a justiça, que também, boa parte da justiça do nosso estado hoje está aparelhada pelos barbalhos. Então a gente sabe que isso aí pode ser que não dê em nada, mas enfim, gente, é aquilo, é um SOS que o estado do Pará clama. Olha, a denúncia aqui do jornalista que você mencionou, já tô aqui olhando o site dele, tô impressionado, né? Tem Justiça pede bloqueio dos bens de Éder Barbalho, né? De mais de 10 envolvidos no dia 15. Né? Acho que a gente até noticiou isso aí, né, Max? Noticiamos. Nós noticiamos aqui. Tem essa matéria dele aqui e tem aqui, eu tô acessando o site dele. As compras. Coluna. Tá.
olavodutra.com.br, coluna olavodutra.com.br. Aí aqui tem a matéria que você comentou, David, sobre o saneamento básico, né? Sim. Tem informação. E o Pará é um estado que, sim, eu visitei uma tribo indígena no Pará e eu queria muito conhecer a realidade da tribo indígena na época que eu fui lá. Fui com seguidores do Terça Livre, foi maravilhoso, uma experiência assim, sensacional. Fui de carro de Sinop até... Puxa, qual é o nome da... Depois, um pouquinho depois do maior município do Brasil, como é o nome da... Altamira, né? Altamira. Um pouco depois de Altamira. E aí eu vi aquela realidade assim, que quem é do sul, do sudeste nem tem ideia do que é isso, né? Você tem dezenas e dezenas e dezenas de milhares de hectares. O índio, por exemplo, poderia usar tipo mil hectares. Ele tem que 1 milhão de hectares. Tem reserva indígena que tem 1 milhão de hectares. O cara pode usar 1.000 hectares para poder plantar uma soja, poder plantar alguma coisa para poder sobreviver, e aí vive na miséria. Vive na miséria. A Marina Silva falando que o pessoal tinha que viver de extrativismo, né? Aí você chega lá no Pará, que nem eu vi, empresa chinesa grandona, assim, ó, enorme. Isso naquela época, né? Imagina agora. Né? Não, são as contradições do nosso estado, Alan. Realmente o Pará, ele é um estado... Há quanto tempo tá na mão dos Barbalho ali? Não, ele entrou agora na última eleição, né? Não, mas tem o pai, que é senador, e aí... A dinastia dos Barbalhos é longa. É longa, né? O pai já foi governador, se eu não me engano, 2 vezes do estado, né? O Jade é uma figurinha conhecida, né? Se dá uma pesquisada sobre ele, a ficha de processos que foram inclusive uns já prescritos no STF, que já tinha sido condenado nas outras instâncias, é grande, né? Mas o Helder agora que assumiu o governo foi nas últimas eleições, né? Agora está como governador, mas a família inteira, a Barbalho, na verdade, ela vem se perpetuando na política há décadas, há muitas décadas. O pessoal está falando aqui nos comentários desde a década de 80. 80. Eu ia falar isso agora. Desde a década de 80. Então, aí aquilo, eles aparelharam a comunicação do Estado, né, compraram, né, na época, um dos maiores grupos de comunicação que tinha, que hoje é a RBA, que é afiliada da Band, aí tem retransmissoras em quase todos os municípios do Pará, entendeu? Ou seja, aí eles vão só munindo, né? Aí chega um escândalo de corrupção, estourou, a Polícia Federal bateu lá no governo, na sede do governo, entrou lá na casa do governador para fazer investigações, aí a mídia abafa, elas começam a noticiar, Helder Barbalho inaugura obra não sei aonde, ou seja, ninguém tem informação, sabe? É uma estrutura de poder, é uma estrutura um projeto de poder que eles têm muito bem montado. Isso aí tem que se dar créditos a essa família. Eles são, assim, perfeitos, né? Se mantiveram no poder desde então, desde a década de 80, criaram esse império de comunicação que hoje domina o estado do Pará, né? E as outras emissoras que não são deles, né? Que é a TV Liberal, filiada à Globo, tem o SBT lá, tem a Rede Record lá, todas hoje, Alan, tem contratos com governos milionários, governo do estado, né, que é aquilo que vocês estavam falando antes da gente entrar aqui, né? Fala a opinião do gestor, né? Não noticia o que tem que ser noticiado, ou seja, as pessoas da capital de Belém, que por terem acesso à internet, terem acesso a outro tipo de comunicação que não é só televisão e rádio, está escolado, né? Hoje o Helder Barbalho, por exemplo, com certeza, se candidatar, se pega só votação da capital, perde, né? A família Barbalho perde, mas o interior do estado compõe aí essa perpetuação dessa família no poder, sabe? Então, assim, absurdo atrás de absurdo, escândalo atrás de escândalo, essa dos respiradores aí é mais uma delas, como eu falei para vocês, né, que inclusive eles foram ontem em notas oficiais à SESPA, que é a Secretaria de Saúde do Estado, noticia, né? Só que é fake news, né? Tudo que explode de informação, de denúncia que a gente, né, como jornalistas independentes, blogueiros independentes, fazemos,
eles respondem como é fake news. Tudo é fake news, né? Nada é verdadeiro. Eles só não... É impressionante, é uma coisa assim, cômica se não fosse trágica, sabe? Pois é. Tá certo. David, muito obrigado aí pela sua participação. Agradeço muito você ter aceitado aí estar com a gente no Boletim da Manhã, comentando aí essa notícia, essa denúncia gravíssima, né, sobre o estado do Pará. Eu lembro até que o deputado Éder Mauro teve aqui algumas semanas atrás comentando aí um outro fato grave, né, de que mais de 1 bilhão, né, sumiu, né, nas contas do estado do ano passado para esse ano. Né, mais de 1 bilhão de rombo. Né? E até hoje não foi explicado. Até hoje não foi explicado o que foi feito com esse dinheiro. Eu recomendo muito, Alan, até porque eu sei que tu é um jornalista independente, tem uma repercussão nacional. Dá uma atençãozinha para o Pará, dá uma atençãozinha para esses casos do Helder Barbalho. Cara, desde o início da pandemia ano passado, que foi quando eu comecei com as minhas redes sociais, foi o primeiro escândalo dos respiradores, né, que ele comprou o Helder Barbalho, né, como alguns governadores no Brasil, comprou diretamente, né, isso é investigação da própria Polícia Federal já demonstrou, já comprovou, tratou, negociou diretamente com o vendedor. Quando chegou os respiradores no Pará, eram todos de brinquedos. Brinquedos não, eram inservíveis, eram respiradores só para teste, para estudantes. Gastaram 50 milhões de reais para respiradores que não funcionaram. De lá para cá, Alan, do ano passado para cá, é uma série de escândalos paulatinamente. Teve busca e apreensão da PF lá, né? Já tiveram presos aí vários secretários de Estado, assessores diretamente do Helder Barbalho. Cara, assim, falando bem grosso modo, o Estado hoje está sendo governado por uma quadrilha. Quem diz isso também não sou eu, isso é a própria Polícia Federal. Helder Barbalho foi apontado pela Polícia Federal nessa investigação que você citou agora aí, de 1 bilhão de desvio na área da saúde. O Helder Barbalho foi apontado já pela Polícia Federal como o chefe dessa quadrilha. O chefe, ele que era o cabeça. Sabe, agora o processo está parado no STJ, também a gente entende o porquê, mas o Pará hoje ele vive quase que um estado de exceção, onde uma oligarquia, né, no caso a barbalhista, faz o que quer, né, sem ser incomodada. Hoje toda a Assembleia Legislativa, os deputados dos 41 que tem lá, 40 não fazem oposição, estão sendo apoiados pelo Helder Barbalho. E quando você vai ver, um deputado tem um contrato milionário no Estado, outro deputado tem uma penca de familiares empregados com altíssimos cargos e salários no Estado, sabe? Tu vai entendendo todo o aparelhamento que existe no Pará. É um negócio absurdo, cara, absurdo. Então, eu te recomendo, eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão dando para o próprio povo do estado do Pará, né? Tá tendo esse holofote, que, como eu falo, é o que a gente precisa. Olha aí, quando explodiu esse escândalo aí da parede falsa, aí rápido o Ministério Público entrou. Parece que é só assim que as coisas andam, sabe? Então eu agradeço demais aí a oportunidade de vocês e recomendo que vocês façam, deem um pouquinho de atenção aí pro caso Helder Barbalho no Pará. Vocês vão ter muita pauta no Terça Livre, eu tenho certeza. Nós que agradecemos, David. Obrigado mesmo, David. Fala um pouquinho das suas redes sociais, o pessoal poder para te encontrar no YouTube. No YouTube, Facebook, Instagram, David Mafra Questiona. No Instagram, o meu perfil foi derrubado, o David Mafra Questiona, há umas semanas atrás, eu também já judicializei isso aí. Eu estou no David Mafra 1 no Instagram. Agora o resto é tudo David Mafra Questiona. É onde eu faço as denúncias aí que não vão para a imprensa local lá no estado, né? Quem quiser acompanhar, é só dar um pulo lá. Obrigado, gente. Coragem, hein, cara. Não para, não. Vamos tentando. Grande abraço. Isso aí. Um abraço. Obrigado. Tchau. Muito bem. A gente tem uma notícia aqui também muito, muito grave. A gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. Vocês lembram de toda a perseguição que aconteceu da CPMI das fake news, né, em 2019. Pois bem, parece que agora, né, eles querem fazer uma CPMI das fake news 2.0.